Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre sincretismo religioso na igreja evangélica. É um tema que precisamos colocar em pauta e olhar com muito cuidado e consciência. Acredito que o primeiro passo para um pensamento crítico é termos consciência do que está acontecendo. Uma rápida olhada pela liturgia da grande maioria das igrejas, a gente percebe a presença do sincretismo religioso. E o que é o sincretismo religioso? É a mistura de diversas crenças trazendo suas doutrinas, elementos, mantendo traços originais, porém o resultado desta mistura se funde uma nova crença. Por exemplo, uma igreja que é cristã passa a se utilizar de elementos do espiritismo em seus cultos. Isto se torna uma mistura de crenças que acaba por criar uma nova crença, uma nova religião, ainda que os seus líderes e adeptos não tenham isto de forma clara e consciente em muitos casos. E um adendo aqui, é que todas as pessoas têm o direito de professar a sua religião, a religião que ela escolher. Pelo menos aqui no Brasil, esse direito é garantido por lei. Mas isso não significa que esta tolerância, esse respeito, me impeça de criticar a esculhambação que o meio gospel está vivenciando. Repare que, de propósito, eu usei o termo gospel, porque, infelizmente, este termo, para nós, ele é de forma pejorativa, Se no inglês significa evangélico, aqui no Brasil é sinônimo de bagunça evangélica. Um grande problema que a gente percebe é que muitos trazem elementos de outras religiões que eles mesmos ofendem e colocam no cristianismo e passam a cultuar. Quer um exemplo? Muitas igrejas fazem culto para expulsar espíritos demoníacos. Dizem que a pessoa está possessa, submetem pessoas ao ridículo, mas eles mesmos se utilizam de crenças usadas, por exemplo, pela feitiçaria e afins. Quantos cultos por aí, em igrejas que são ditas cristãs, que já se perdeu a essência? Não estou defendendo um cristianismo engessado, enrijecido, mas a gente precisa prestar atenção e ver que determinadas danças, gestos, pregações, costumes, liturgias que dizem ser cristãs, mas não tem nada a ver com o cristianismo. O mesmo ocorre com cultos que misturam o judaísmo com o cristianismo. Usam elementos judaicos como amuletos para atrair a bênção de Deus, se utilizam de leis da antiga aliança que acaba por sobrepor o evangelho, entre outras práticas. E entre essas misturas e outras centenas de misturas envolvendo o cristianismo e outras religiões, eu garanto a vocês, o resultado destas misturas estão produzindo uma nova religião. Por que uma nova religião se funde a partir do sincretismo? Eu vou abrir um parênteses e dar um exemplo para ficar mais claro. No Brasil colônia, os negros que vieram escravizados para trabalhar aqui tinham sua religião. Porém, ao chegar no Brasil, eles foram obrigados a professar o catolicismo. Então, eles misturam elementos da sua religião com o catolicismo e acaba criando uma nova religião que conhecemos hoje como a Umbanda. O que precisamos ter em mente é que doutrinas, crenças, experiências que muitas igrejas hoje propagam não são cristãs. A Bíblia nos diz em Gálatas 1:8 que se alguém prega outro evangelho, seja anátema. O evangelho não muda. Nós temos novas formas de evangelizar? Sim, mas isso não significa que vamos modificar o evangelho. E quando a gente passa a fazer esta mistura, trazendo o misticismo, a gente modifica e assim perde a essência e o propósito. Há muitos anos atrás eu ouvi um pregador dizer: tal prática cristã, mas a religião tal adotou. E abrindo um parênteses aqui, ele queria dizer que práticas onde se vê em muitas igrejas por aí, principalmente essa venda de indulgências sagradas, crente rodando, linguagens aí muito estranhas, visão de mortos e outras centenas de coisas que acontecem, já era uma prática cristã e outras religiões imitaram. E com todo respeito, como cristãos, não podemos comprar esta ideia, porque práticas, como incorporar visão de mortos, rodar e certas experiências aí como entrar em transe ou a prática de hipnose ou outras práticas ditas sobrenaturais não fazem parte do cristianismo, mas sim de outras religiões que foram incorporadas dentro do cristianismo, fazendo então uma fusão sincrética. O que acontece em uma igreja que recebe o sincretismo?
Primeiro, eles passam a cultivar uma outra cultura que não é a cultura do reino, e isto vai se manifestar na qualidade da pregação. Se para o cristianismo a pregação é baseada nas escrituras, num local de sincretismo e misticismo evangélico, elementos cultuais e doutrinários são incorporados, gerando apostasia. Exemplo disso são as pregações que estimulam amor ao dinheiro, ostentação, prosperidade financeira, como prova de aprovação de Deus. Outro ponto é que locais onde há sincretismo, há um egocentrismo exacerbado, ou seja, a exaltação do homem. Tudo é sobre o homem e não sobre Deus. O humanismo tira a primazia de Deus e faz o homem assentar-se como um soberano. Sendo assim, a obra de Deus se transforma em ministério de uma celebridade. O púlpito se transforma em um palco e o culto em show. O líder é exaltado como um ser supremo e que sem ele os liderados não são nada. Você consegue perceber que esta descrição não tem nada a ver com a proposta cristã? Pois é, por isso que esse universo de cultos que levam nome evangélicos não tem como a gente dizer que pertencem à comunidade cristã. E não é ser preconceituoso jogar eles para fora, mas não tem como afirmar que esta conduta é cristã. O fenômeno sincrético religioso é bastante antigo. Quando Moisés demorou a descer do monte, os israelitas fizeram um bezerro de ouro que simbolizava um deus egípcio e disseram que aquele era o deus deles. O rei Jeroboão I, ao criar os altares em Dan e Betel, convenceu o povo que aqueles lugares seriam os substitutos do templo de Jerusalém. E as consequências em ambos os casos foram terríveis. Então muitas igrejas que hoje se denominam evangélicas, pentecostal, neopentecostal, eu não estou generalizando, mas uma grande maioria delas, se ela tem todo este sincretismo, toda essas características de que não honra a Deus, traz elementos culticos de outras religiões e colocam ali infiltrado nesta venda de indulgências, objetos sagrados, trazendo ali todo um ar místico. Muito cuidado, porque eles não pertencem à característica de uma comunidade cristã. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, repreendeu-os severamente pelo sincretismo daquela igreja. Eles estavam colocando as experiências religiosas judaicas acima do evangelho. Queriam continuar nas velhas práticas. Olha a repreensão do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 8. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Veja, o apóstolo Paulo diz que não é evangelho, porque não há outro evangelho. Em comunidades que há esta mistura, o que está sendo pregado ali são doutrinas de homens. E até tem pessoas humildes, com boas intenções, e até mesmo ignorantes, no sentido de não ter conhecimento do verdadeiro evangelho. E estas pessoas, infelizmente, acabam sendo tragados por esses lobos. E como falei anteriormente, todos perante a lei têm o direito de professar a sua religião. Cabe a cada um de nós decidir. Então, se você deseja fazer parte de uma igreja cristã que pregue o verdadeiro evangelho, não se iluda com marketing, com números, porque igreja cheia não significa que está sendo pregada as escrituras. Busque entendimento da palavra e se afaste de locais onde se vende indulgências santas, amuletos de sorte em nome de Deus, em troca de bênçãos vindo da parte de Deus, profecias e revelações sem base bíblica. Vamos buscar saúde espiritual. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro as características de uma igreja saudável para você congregar. Vai estar no card no final desse vídeo. Então, que Deus abençoe sua vida. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Não saia desse vídeo sem você se inscrever no canal. Clica também no gostei, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.